Olá pessoal, depois de um breve intervalo, estamos aqui de volta com a série Excelência de A a Z. E hoje vamos retomar falando de um tema muito importante, é o perfeccionismo. Bem, na história, um médico e físico do século XVI, denominado Paracelso, afirmou que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. E no contexto aí das trajetórias de excelência profissional, esse físico parece estar bem em altíssima conta aí com outros psicólogos que acreditam também, como Joaquim Stober e Kathleen Otto, que de fato o perfeccionismo é uma questão de dose. Não é? Essas duas visões do perfeccionismo, definida como normal, que seria positivo, e o perfeccionismo neurótico ou negativo, eles encontram aí uma dose que é muito importante, que seja adequada. Não é? Essa saúde do perfeccionismo envolve muito mais um fator multidimensional da personalidade, na qual o indivíduo ele passa por uma experiência de formação. E esse contexto, né, do perfeccionismo, ele passa a ser aprendido de acordo com as experiências de aprendizagem e modelagem na vida dessa pessoa, de acordo com as experiências que ele vive. E essa dose, ela vai definir, então, se o perfeccionismo vai ser uma demonstração de algo normal ou de algo já neurótica. Então, o perfeccionismo adaptativo, ele envolve um esforço da pessoa em empenhar e alcançar padrões reais. Seria aquele perfeccionismo na medida certa, em que ele vai buscar satisfação, a autoestima. Ele encara os desafios como algo positivo, capaz de definir objetivos elevados, mas também como fonte de definição de parâmetros da própria performance, levando em consideração as capacidades da pessoa e também as suas restrições. Pessoas perfeccionistas de forma positiva trazem um grau de esforço que é coerente com a sua capacidade de entrega e de acordo com a necessidade do contexto que ela está inserida. Além disso, as pessoas que têm capacidade em dosar adequadamente o nível de perfeccionismo, elas tendem a se comportar de forma mais eficiente e mais organizada, cumprindo prazos e os compromissos que são assumidos, além de serem ótimos exemplos nas empresas, principalmente se forem lideranças. Por outro lado, pessoas que adotam perfeccionismo neurótico preocupam-se excessivamente em não errar. E quando o erro acontece, ela se culpa ou faz para si mesma autocrítica exacerbada, acompanhada de um sentimento de impossibilidade no alcance de padrões ou expectativas autoimpostas muito elevadas. Eles se preocupam com a possibilidade de desencantar o outro com as suas entregas. E na forma neurótica e exagerada, eles buscam um trabalho impecável, estabelecendo padrões e objetivos que são irreais para si e para as outras pessoas também. Já pessoas que atuam no seu papel de líderes com esse perfil exacerbado, exagerado, são pessoas que comprometem muito os resultados da empresa e atrapalham o desenvolvimento da equipe, já que esses se comportam com uma dificuldade muito grande em exagerar os obstáculos e até tendo dificuldade em delegar tarefas, porque eles não aceitam nem críticas construtivas. Então, como é que a gente pode lidar com o perfeccionismo na medida certa? Vou dar aqui algumas dicas. Primeiro, reconheça e mantenha a consciência ampliada, identificando que o controle de tudo, gente, é uma ilusão. Aliás, controle é uma ilusão. Perceba que nós podemos obter melhorias, mas colocar uma ideia em prática é uma forma de testar e de obter melhorias de uma forma muito adequada na realidade. Reconheça que os julgamentos de quem faz e de quem recebe o serviço ou o trabalho são diferentes. Então, não tente adivinhar, não gaste energia buscando critérios de julgamento, de adivinhações. Combine padrões específicos nas entregas. Não adivinhe, esclareça as expectativas. O tempo perdido, o time, pode colocar a perder todo o seu esforço. Então,
O fato de entender a diferença entre o ótimo e o bom é muito importante. Reconheça que aquilo que é percebido como certo por você pode ser percebido errado por outras pessoas. Então, esteja atento aos sinais e problemas de consequências causadas pela superexigência. Os erros podem mostrar as diferenças e a riqueza entre o modo de pensar das pessoas, gerando grandes oportunidades de aprendizado para todos os envolvidos. Lembre-se, definitivamente ninguém é perfeito. E afinal, até a verdadeira perfeição é composta de pontos positivos e negativos. E a perfeição é o final de uma jornada, mas o aprendizado vai ser alcançado quando você aprecia o caminho ao longo desse caminho, dessa jornada, dessa construção. Todos procuram fazer o melhor dentro das suas possibilidades, julgando serem aquilo que deveria fazer. No caminho da diversidade, a solução de uma única forma correta limita o acesso ao crescimento mútuo. Exercite, mantenha atenção, identificando entre aquilo que deve ser feito e o que é fundamental, essencialmente não pode deixar de ser feito. Perfeccionistas evoluídos, bem resolvidos, reconhecem um sistema de valores das outras pessoas e aprendem a lidar com essa diversidade. Trabalham mais para aprender com o trajeto do que focam no resultado perfeito final. A vida é uma continuidade. A gente precisa aprender a dosar esse nível de dedicação e fazer entregas com excelência, reconhecendo que o valor da aprendizagem é contínuo. Nós precisamos conseguir atuar gerando ótimos resultados, mas levando em consideração os papéis que são imperfeitos de pais, amigos e cônjuges. Dosar o perfeccionismo na medida certa amplia possibilidades de uma ação genuína, com sinceridade, integridade e confiança na relação com o outro. Um exemplo que eu busquei, muito recente, desse perfeccionismo usado na medida certa, foi na última Olimpíada, quando a ginasta Simone Ariane Biles, ela, como especialista, ginasta artística, ela foi vencedora de 25 medalhas em campeonatos mundiais, sendo que 19 delas ela garantiu o ouro para os Estados Unidos. É a ginasta mais condecorada da história do seu país em mundiais. Pois bem, apesar de tudo isso, na última Olimpíada, a Biles reconheceu seus próprios limites, reescolhendo não competir em um momento de forte fragilidade emocional que ela se percebeu, o que em nada comprometeu a sua imagem e fez dela, inclusive, um exemplo para inúmeros jovens e pessoas que precisam ter muita atenção à importância da saúde emocional. E frente a essa sobrecarga, essa pressão vivida por todos nós, de sermos os mais perfeitos possíveis, nós precisamos entender os nossos limites. Isso não significa fazer menos, significa fazer com excelência. Desejo a vocês muita prática, muita consciência e que consigam dosar o perfeccionismo na medida certa. Esse é um caminho, é uma busca de crescimento. Desejo a todos muito sucesso, um grande abraço e até a próxima.